Nos conte, Arbex, por quê? A gente está desde o começo da manhã, então, repercutindo a indicação de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça. Porém, quem é que está interino hoje, no Ministério da Justiça? Ricardo Capelli. Você tem informação sobre o futuro de Capelli? É isso, Elisa. Na verdade, agora a Capelli já voltou a ser secretário executivo, porque Dino está de volta a Brasília. O que ele nos disse? Ele disse que ele não vai ficar no Ministério da Justiça. Apuração minha com a nossa colega Basília Rodrigues. Capelli deve sair de férias com essa indicação de Ricardo Lewandowski e aí retorna a Brasília no fim do mês para participar da transição, mas ele diz que ele não fica no Ministério da Justiça. Elisa, me parece uma informação bastante importante, porque a gente vinha discutindo nos últimos dias o destino de Ricardo Capelli, uma vez que ele assumiu uma posição bastante importante no início de 2023, assumiu uma posição ao acaso. Elisa, é muito interessante resgatar essa história, porque ele é escolhido interventor federal na segurança pública aqui do Distrito Federal por um acaso, por estar ali no campo de visão do ministro da Justiça, Flávio Dino. Assume aquela posição, tem uma posição de bastante destaque. Importante a gente lembrar que, a partir do momento que é escolhido o interventor, Ricardo Capelli vai para a rua e comanda as tropas das polícias ali da rua, fazendo uma caminhada mesmo pela esplanada dos ministérios para prender aqueles golpistas. E aí, desde então, tem assumido posições de bastante destaque na pasta. O que ele nos diz, no entanto, é que ele não fica no Ministério da Justiça. Elisa. Thaís Arbex, interessante é que a gente observa também as movimentações políticas, Por quê? A gente está falando de uma figura que está conectada a um ministério que é técnico, o do Ministério da Justiça, porém que tem seus braços também políticos, Ricardo Capelli, que já foi candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, também já se candidatou a ser deputado estadual, isso lá em 2002, candidato a vereador lá em 2008. Essa movimentação também mexe com essas questões políticas, de como daqui para frente alocar Ricardo Capelli numa condição em que ele também tem ali uma relevância. Elisa, é muito interessante porque nem sei se todo mundo sabe, mas Ricardo Capelli é jornalista de formação. Olha! Ele, durante a produção desse especial sobre o 8 de janeiro, que a gente está exibindo aqui na CNN, uma das entrevistas que eu conduzi foi justamente com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E ele contou em detalhes como foi essa escolha de Ricardo Capelli para ser um interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal. É muito interessante porque naquele momento seria Dino o interventor, mas havia um impedimento constitucional, uma vez que Flávio Dino já havia sido diplomado senador da República. Ele poderia perder o cargo caso ele fosse nomeado interventor. O que faz Flávio Dino, então? Ele estava buscando sinal de celular, porque o sinal estava muito ruim ali no Ministério da Justiça, naquele dia 8, e ele vai em direção à janela do seu gabinete. Quando ele olha para baixo, ele contando, ele vê Ricardo Capelli. Ricardo Capelli dando orientações ali à tropa que estava à frente do Ministério da Justiça para eles formarem um bloqueio na pasta. E aí, Flávio Dino diz, vai ser ele. Ele é o número 2 da pasta, é um dos que está nomeado já, porque é importante a gente lembrar que naquele momento, com 8 dias de governo, a equipe ainda estava sendo formada, então poucas pessoas estavam de fato nomeadas. E aí ele diz ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que será Ricardo Capelli. E aí, como eu já disse, tão logo essa nomeação sai oficialmente, Capelli imediatamente desce e vai comandar as tropas. Elisa, acho que é uma história bastante interessante. Muito. E como o acaso levou Ricardo Capelli a esse posto e, por sua competência, desempenhou um papel
bastante importante num momento determinante da história do país. Pois é, os bastidores do poder, né? Muito interessante poder ouvir isso, que foi ouvido por Thaís Arbex, né? Das palavras do ministro da Justiça, Flávio Dino.